Eu dou um alô para você que nos acompanha na página do Sinergia Cult no Facebook. E você sabe, é dia de panorama energético e mais uma vez aqui conosco o Wilson Marques de Almeida. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Elias? Boa tarde, Elias. Boa tarde, companheiras e companheiros que nos acompanham aqui no canal do Sinergia. Hoje, infelizmente, acabou de acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo mais uma entrega do patrimônio público, do patrimônio do povo brasileiro. 15 aeroportos foram privatizados nessa tarde na Bolsa de Valores. Dentre eles, o aeroporto de Congonhas e o Campo de Marte, que são os dois de São Paulo que foi a leilão hoje. Então, é lamentável que ainda continua, embora a resistência dos trabalhadores do setor aéreo tenha sido muito forte, uma campanha de muita mobilização, conscientização tenha sido forte, mas mesmo assim aconteceu na Bolsa de Valores hoje o leilão desses 15 aeroportos. E pior que é o seguinte, não, Wilson, nunca é bom demais lembrar, né? Porque para privatizar o argumento sempre que colocam é os serviços vão melhorar, as condições de trabalho serão melhores para quem atua no setor. Para quem está no setor elétrico, a coisa não é bem assim, né, Wilson? Nós vivemos no setor elétrico o processo de privatização, né? Sabemos como é que é o processo de privatização. E aí é uma frase que eu ouvi outro dia: se as empresas são tão ruins que precisa ser privatizado, como é que as pessoas vão comprar uma coisa que é ruim? Então, as pessoas, por exemplo, o leilão que inclui o aeroporto de Congonhas, o preço avaliado pelo leiloeiro, pela ANAC e pelos avaliadores do aeroporto, foi casa de 780 milhões, o comprador ofereceu 2 bilhões e 100 milhões pelo aeroporto, ou seja, 230% acima do valor avaliado pelo vendedor. O comprador avaliou o patrimônio que estava adquirindo em 230% a mais. Ou seja, é um negócio, não dá para dizer negócio da China, que isso está em desuso, né? Mas é um negócio de entrega mesmo. É vergonhoso que a gente tenha governantes, né, que se dizem patriotas, que desfilam com a bandeira do Brasil enrolado e entrega o patrimônio nosso, né, a empresas estrangeiras, como aconteceu no dia de hoje. Vamos agora abordar alguns assuntos do setor elétrico. Vejam só, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou na terça-feira, dia 16 de agosto, em atendimento ao decreto 1127/2022, o repasse do saldo positivo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu para 10 distribuidoras. A meta é minimizar o impacto dos reajustes tarifários em 2022. Somente serão beneficiadas as concessionárias localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e que não são integralmente supridas por outras concessionárias, ou seja, concessionárias que possuem cotas parte de montantes de potência contratada e de energia elétrica da usina hidroelétrica de Itaipu. Para outras distribuidoras, entre elas Electro, Enel Goiás, CPFL Piratininga, os valores serão calculados nos processos tarifários dos respectivos aniversários contratuais. Na Electro, o aniversário será em 27 de agosto, na CPFL Piratininga, dia 23 de outubro. Os recursos somam 947 milhões de reais a serem alocados de acordo com os cálculos realizados pela área técnica. Wilson, a gente presencia uma notícia dessa e geralmente a gente fica num estado de conflito. Por quê? Porque
se de um lado existe esse repasse de recursos, do outro, as empresas sempre reclamam que o caixa está lá embaixo, que o caixa está quebrado, que não dá para fazer investimentos. Qual é a verdade dessa história toda, hein, Wilson? Bem, Elias, a verdade é o Deus mercado, né? Que é o lucro sempre em aumento, né? E qualquer valor que as empresas hoje tenham de lucro, para elas ainda a fome é muito grande. No caso específico de Itaipu, nós estamos vivendo momentos. Nós já debatemos no programa anterior, nós estamos vivendo momentos decisivos para a questão de Itaipu. Inclusive, está acontecendo agora um seminário, começou ontem e vai até o dia de amanhã, um seminário lá no Paraguai, em Assunção. Nós estamos participando virtualmente desse seminário, em que os trabalhadores e a sociedade, a população do Paraguai está buscando uma saída para a negociação do fim do Tratado de Itaipu. O Tratado de Itaipu, para a gente não perder, ele vence o ano que vem. Então, precisa ser revisto. E a energia de Itaipu, dividida 50% pertence ao Brasil, 50% ao Paraguai, e a energia que o Paraguai não consegue consumir pelo Tratado de Itaipu, que vence o ano que vem, o Brasil adquire essa energia avaliada em dólar. Então, essa avaliação da energia em dólar e nossa energia no Brasil sendo vendida em real, a gente tem essa situação de como o dólar valorizou em relação ao real, nós ficamos aí com valor, pagando mais, né, na energia de Itaipu. Os consumidores, principalmente das empresas da região sul, sudeste, centro-oeste, pagaram a mais para essa energia comprada em dólar de Itaipu. Nesse movimento linkado ao processo de privatização da Eletrobras que acabou de acontecer e o processo de término do Tratado de Itaipu, que é o ano que vem, está levando as negociações para que possa deixar sem nenhuma dificuldade. E como havia esse resto de 2021 por conta da variação dólar-real, então as empresas reivindicaram e a ANEEL resolveu entregar às empresas 900 milhões. A Elektro vai fazer aniversário agora, dia 28 de agosto, é quando nós teremos o reajuste de energia da Elektro, e esse valor vai ser colocado no cálculo do valor do reajuste da Elektro a partir do dia 28. Um valor da Elektro desses 900 milhões é coisa de 190 milhões. Então, ou seja, as empresas, principalmente as distribuidoras, que é o caixa do setor elétrico, elas vão sempre reclamar de falta de recursos, embora todos saibamos que nossa energia é uma das mais caras do mundo. Agora, opa, peraí. Aí. Agora, Wilson, mas o que acho que angustia o consumidor é que todos esses movimentos, eles não se revertem na tarifa, né? Muito pelo contrário, a tarifa de energia elétrica, ela tem uma trajetória ascendente no Brasil. E dependendo da região, chega a ser algo desesperador. Por exemplo, em São Paulo, já vi caso de gente aí que, no auge da crise do ano passado, chegava a pagar R$700
de conta de energia, o que é um descalabro. Elias, a nossa energia, nós já falamos aqui também, é a segunda mais cara do mundo, né? A eletricidade, a energia elétrica, né? E pela fórmula da dona das privatizações, a idealizadora das privatizações, uma das pessoas que idealizaram as privatizações no Brasil, a Helena Landau, ela criou, na época da privatização, uma fórmula em que as empresas distribuidoras de energia elas têm direito, né, de reclamar a qualquer tempo, a qualquer momento, né, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, elas, por qualquer motivo que elas alegarem equilíbrio econômico-financeiro, nós temos a conta de desenvolvimento energético criado no ano de 2002, no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, ela é colocada nessa conta de desenvolvimento energético. E aí o que nós estamos vendo agora vai ser colocado. Eles vão noticiar, né, como a fórmula dá um parâmetro muito alto de correção de energia, eles vão anunciar que esse movimento que estão fazendo agora, no caso da Elektro, para se entrar numa das empresas que está próxima de acontecer, eles vão anunciar no dia da reunião que vai anunciar o reajuste da Elektro, uma redução de 2,54% a menos por conta dessa devolução, entre aspas, dessas sobras de Itaipu. Ou seja, eles, embora a nossa tarifa, o reajuste da Elektro vai ser alto, eles ainda vão anunciar essa situação de devolução não só da questão do ICMS, que foi um debate que nós já fizemos, agora também vão anunciar, na ocasião do debate do reajuste da Elektro, essa devolução 2,54% a menos por conta do reajuste do setor elétrico. Bem, certamente esse assunto terá outros desdobramentos. É o seguinte, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou em decisão final e de maneira unânime um projeto de lei que limita o repasse para o consumidor, eu vou falar para você, viu? De perdas por roubo de energia elétrica. O projeto de lei de número 5.325/2019 é de autoria do senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, e busca corrigir a cobrança das chamadas despesas não técnicas na conta de energia. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação em plenário. Segundo ele, senador, né? A proposta ainda não livrará o consumidor da cobrança de parte das despesas não técnicas, mas considera esse um começo. O correto, de acordo com ele, seria livrar o consumidor 100%, mas ainda não é possível, segundo a ANEEL. Por isso foi feita uma adequação para a manutenção e sobrevivência das concessionárias. Que beleza, elas nunca perdem. Originariamente, o projeto de lei previa que o órgão ficaria impedido de incluir nas tarifas a cobertura, ainda que parcial, das perdas não técnicas de energia elétrica. No entanto, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, propôs na Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor uma emenda que institui o estabelecimento pela agência reguladora de um limite para as perdas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com parte dos prejuízos, em lugar de vedar qualquer repasse de perdas não técnica para as tarifas de energia elétrica. Segundo a ANEEL, os custos decorrentes de furtos de energia ou erros nos processos de medição e faturamento representam 2,9% das receitas das distribuidoras no Brasil. Em alguns casos, como na região norte,
chegam a 10,7%. A agência deverá fazer comparações entre empresas e, a partir disso, definir um nível de perdas técnicas e não técnicas que podem ser incorporadas às tarifas, além de uma trajetória de redução que as empresas deverão perseguir. As empresas nunca perdem, Wilson, é um negócio impressionante. Então, Elias, essa é uma das questões ligado ao debate do equilíbrio econômico financeiro colocado, tem acho que 6 ou 7 vezes nos contratos de concessões da distribuidora, que é a questão da manutenção do equilíbrio econômico financeiro. E uma das questões que a gente paga na conta de luz, todos os consumidores pagam na conta de luz, essas chamadas perdas não técnicas. O que é perdas não técnicas? É o que está citado na matéria, a questão do furto de energia, né? A empresa ela calcula, a própria concessionária, ela calcula quanto que ela avalia na sua equipe de contabilidade, quanto ela teve de perda de furto de energia de pessoas que fazem o chamado gatos nos medidores de energia elétrica e também as contas não pagas. Então, se os consumidores que não pagam a energia elétrica para as concessionárias não perdem, embora elas tenham o direito até de processar o consumidor que não pagou, mas elas não perdem, porque aquele valor que os consumidores não pagou, o consumidor não teve condição de pagar, esse valor é repassado na conta de todos os consumidores. Então, essas chamadas perdas não técnicas. O que houve um debate muito forte de isso não acontecer. Eu não posso pagar, se eu sou um consumidor adimplente, que mantenho a minha conta de luz em dia, eu não posso ser penalizado por um consumidor que, infelizmente, não teve a condição de pagar a sua conta de luz, né? A empresa tem que estar submetida a essa questão do mercado. Mas o Deus mercado é para proteger o lucro das empresas. O Deus mercado é para proteger as empresas de prejuízo. Então, os furtos de energia, as energias não pagas, são consideradas não técnicas. E eles não tiveram coragem de zerar, de tirar isso da tarifa. Eles fizeram o debate que está acontecendo, que aconteceu lá no Senado, que ainda pode ser mudado na Câmara dos Deputados, porque o projeto começou no Senado, ele, embora tenha sido aprovado, ele tem que passar pelo debate dos deputados federais. E tem que entrar na pauta da Câmara dos Deputados. E depois passar pelo crivo do presidente da República. Então, ou seja, é um projeto que o Senado aprovou, mas não tem eficácia imediata. A eficácia dessa decisão do Senado só vai se materializar quando virar lei, sair aprovado como lei da Câmara e ser sancionado pelo presidente da República. Aí, até não acontecer isso, essa decisão do Senado não tem eficácia nenhuma. E continuando aqui, por falta de quórum, foi adiada a votação do projeto de lei do Senado 365/2016, que obriga as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica a informar nas contas o consumo médio da região em relação ao consumo individual. Isso permitiria aos consumidores comparar seu consumo ao de usuários da mesma região. Na reunião, foi lido o substitutivo do relator, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Ele acolheu sugestão contida em emenda do senador Fernando Bezerra Coelho, que tipifica os consumidores conforme a faixa econômica, para que a comparação entre consumo individual e consumo médio seja mais realista. Tomara que esse projeto de lei seja viabilizado isso, porque eu acho que seria bom para todo mundo, até para as empresas. Sim,
é um projeto que serviria de parâmetro, né, para que até um projeto para incentivar as pessoas a economizar energia, né? Nós passamos pelo racionamento de 2001 e 2002 e lá nós fomos educados a buscar economizar energia, mas se os consumidores tiverem um parâmetro de consumo com a média da sua região, ele pode perceber se ele está fazendo o uso eficiente da sua energia e ajudar na economia da energia. Mas é ainda do mesmo caminho do projeto anterior, é um projeto que está sendo debatido, começou a ser debatido no Senado. Se ele for concluído no Senado, esse projeto ele vai ter que descer para a Câmara, ser debatido na Câmara e só tem eficácia se virar lei lá na frente sancionada pelo Executivo. São decisões do Senado, mas que a eficácia não é imediata. Nós não teremos uma eficácia imediata dessa decisão do Senado. Seguinte, agora eu quero falar do seguinte: a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, o projeto de marco regulatório para a exploração de energia, seja eólica, solar ou das marés, em alto mar no Brasil. O autor a autoria do projeto é do senador Jean Paul Prats e foi aprovado na forma de substitutivo do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, em caráter terminativo. Por isso, já deve seguir para análise da Câmara dos Deputados, desde que não haja recurso para análise pelo plenário. A proposta aprovada estabelece a concessão do direito de uso desses bens para geração de energia ou a outorga mediante autorização. A regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira, como o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. É um mercado que no Brasil ainda não foi explorado, né, Wilson? Essas várias vertentes de geração de energia elétrica e que podem gerar empregos também. Bem, Elias, uma proposta de regulamentação de uma nova forma de nós produzirmos eletricidade e aumentar a capacidade, porque os aerogeradores, para eles gerarem energia, eles precisam que as pás movimentem as turbinas. Os aerogeradores colocados em terra firme, eles, por conta da altura da torre, que é necessário para suprir esses aerogeradores, eles são de pequeno aproveitamento, eles não conseguem movimentar turbinas muito potentes por conta do tamanho da hélice. Então, há essa possibilidade que já existe em alguns lugares no mundo, no Brasil não tem ainda, e produzir energia eólica em alto mar é muito mais fácil do que produzir em terra firme. No alto mar você não tem a incidência de montanhas, de florestas, que possa impedir a velocidade do vento. No caso da construção de aerogerador offshore, que essa que é lá no alto mar, ela, pelo mar ser profundo, pode ter torres profundas e suportando hélices maiores. Agora, tem uma discussão que não fala na matéria e precisa ser debatido. Nós não sabemos ainda armazenar o vento. Não dá para armazenar o vento, não dá para empacotar o vento, né? Um dia ainda conseguiremos fazer isso, mas a energia gerada lá em alto mar,
ele tem que vir através de cabo submarino conforme a quantidade de energia gerada, ela tem que ser convertida em corrente alternada lá em alto mar e vir por cabo submarino em corrente alternada, ou, se for potências em nível elevado, vem pelo cabo submarino em corrente contínua, e nós teremos que ter em terra firme subestações elevatórias, subestações conversoras e elevatórias para poder aproveitar essa energia. Ou seja, não fica terminado o projeto só resolvendo a questão de plantar as torres com 300 metros de profundidade em alto mar. É preciso resolver a questão dessa energia gerada. Quanto mais distante da costa a energia for gerada, mais demanda para ter uma linha de transmissão através de cabo submarino para trazer essa energia para a terra firme. A energia ela tem que vir, se ela for, tem que vir através de fio. Não há ainda nenhuma outra possibilidade de transportar energia que não seja através de cabo. Então, ou seja, precisa não só regulamentar a construção das grandes aerogeradores em alto mar, mas também debater e resolver como fazer essa energia ser colocada no sistema elétrico nacional, ser interligado no sistema elétrico nacional. São coisas que precisam estarem interligadas, articuladas, né? Me parece interessante essa dobradinha que aconteceu no Senado agora, pelas notícias que você traz, entre o senador Jean Paul Sartre, que é do Partido dos Trabalhadores, em dobradinha com um outro senador do PL, os dois debatendo essas questões do setor elétrico. É importante que alguém debata, mas são debates, né? E aí, infelizmente, eu volto a repetir, né? A nossa estrutura federativa, a nossa forma de fazer as leis através da Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, que tem lá os seus representantes do povo, e da Câmara Alta, que é o Senado, que tem os representantes dos estados. E precisa ser aprovado nas duas casas. Então, se não for passando esse debate no Senado, tem que descer para a Câmara dos Deputados e depois, para se tornar lei, precisa ser também sancionado pelo Executivo. São grandes projetos que o Senado estão discutindo. É importante que os senadores estejam fazendo esses grandes debates lá no Senado, mas é preciso, ao noticiar para a sociedade, que são não que são inócuos, são projetos importantes e precisam ser debatidos, e estão de parabéns os deputados, os senadores, olha, tá de parabéns os senadores que estão fazendo esse debate, né? É muito importante, mas são debates que ainda precisa ter todo esse caminho para ser seguido, precisa passar também pela Câmara dos Deputados e futuramente ser sancionado pelo Executivo para se tornarem realidade. E para terminar o nosso papo, o operador nacional do sistema, entre os dias 13 e 16 de agosto, apurou novos recordes de geração de energia. Um pico foi constatado equivalente a 6% da demanda do SIM. O recorde anterior foi 4.328 megawatts e o recorde anterior era de 4.229. E a região Nordeste alcançou o recorde instantâneo de 3.178 megawatts.
às 10 horas e 45 minutos. O que está acontecendo, né, Wilson? É a economia aquecendo? É a expansão do setor elétrico? O que a gente pode delinear disso? Bom, na verdade, nós tivemos aí, durante o ano 2000 e 2001, um refluxo na economia por conta da pandemia, né? Muitas empresas passaram a trabalhar em sistema doméstico, né? Em sistema online, né? E temos uma redução no consumo da indústria, que agora nós estamos num pico de retomada das funções, as pessoas estão voltando a trabalhar no seu local de trabalho, ou seja, na verdade é uma retomada, nós estamos assistindo uma retomada do comércio, nós estamos assistindo uma série de setores, o setor de serviço, que tem sido muito noticiado, é um setor que tem crescido muito, as pessoas têm procurado muito o setor de serviço, então nós temos essa questão. E a questão que o ONS está apontando, e é importante, é o aumento da energia solar. Porque nós estamos tendo, nesse momento, uma grande corrida dos pequenos consumidores, né, os consumidores residenciais, para adquirir as placas solares, porque nós temos, foi implantado um subsídio, um incentivo para que as pessoas possam estar adquirindo placas solares e com isenção de alguns impostos. E essa isenção de imposto da instalação de placas solares em geração distribuída, em mini geração, vai terminar agora dia 31 de dezembro. Então, o que nós, na verdade, estamos assistindo e acompanhando é o aumento muito grande das pessoas adquirindo as placas solares. Eu, como consumidor de energia elétrica, já faz um ano que eu instalei as placas solares na minha casa. A minha conta de luz hoje ela é limitada aos impostos e aos encargos do setor. Então, eu consigo gerar a minha própria eletricidade e ainda fornecer para 3 parentes meus na cidade. Então, eu consigo fazer isso e várias pessoas, vários consumidores estão fazendo isso. Então, quando eu instalei as minhas placas que eu consegui colocar, 1.200 kW de energia, isso conta como aumento no sistema elétrico. Eu estou interligado no sistema da elétrica. A energia que eu não utilizo está conectada no sistema da elétrica. Então, eu estou conectado. Então, isso é como a pessoa física, o Wilson Marques, né? Estou produzindo a minha energia e coloquei 1,2 megawatt no sistema do setor elétrico. Então, vários lugares estão acontecendo, está acontecendo por conta dessa eminente retirada de subsídio para você implantar as placas solares. E normalmente os recordes eles se dão no mês de agosto, porque os meses de junho e julho são os meses principais de inverno, então são os 2 meses que os dias são mais curtos. Então são os meses que as placas solares ficam recebendo incidência solar menor. Então, quando passa 2 meses com essa incidência menor, entra o mês de agosto, que é quando os dias voltam a ter a ser mais longo, ou seja, a duração do sol é mais longo, esses recordes são batidos. Então, é uma coisa meio que lógica, Elias. Todo mês de agosto vai bater recorde, porque da agora, de agosto, até agosto do ano que vem, vai entrar
mais pessoas colocando placas solares, vai entrar mais empresas colocando placas solares, vai entrar empresas colocando energia eólica. Então, quando nós tivermos a baixa incidência de sol de junho e julho do ano que vem, e voltar a aumentar a incidência em agosto do ano que vem, em agosto do ano que vem vai bater o recorde desse agosto. É mais ou menos uma lógica dentro do setor elétrico. E nós encerramos aqui mais uma edição do nosso Panorama Energético e prometemos voltar na próxima semana, sempre com os comentários de Wilson Marques de Almeida. Até a próxima, hein, Wilson? Até a próxima, Elias. Fizemos uma pauta bem dinâmica hoje, né? Uma pauta bastante com assuntos extremamente diferentes, né? Assim, todos referentes ao setor elétrico, mas foi uma pauta que a gente precisa prestarmos atenção. Está passando, e aí todos esses projetos já estavam tramitando no Senado ou na Câmara, tem vários projetos colocados, e nós temos a promessa do ministro Saxida, que até novembro mandar mais 20 projetos de lei para reestruturar o setor elétrico. Então, nós precisamos estar atentos com todos esses acontecimentos na Câmara. É importante essa pauta, esse debate, a gente fazer com os trabalhadores e os trabalhadores acompanhar. E com certeza estaremos presentes aqui. Até a próxima, hein, Wilson? Até a próxima, Elias. E a você, eu agradeço por você acompanhar mais essa edição do Panorama Energético. Voltamos na semana que vem. Tchau!